Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Leia Livros. Eu me chamo Douglas Pereira e nesse nosso vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre como é que se dá a formação dos nossos hábitos. E para a gente falar sobre esse assunto, como é que os nossos hábitos se formam, eu decidi trazer para vocês uma informação, um esquema que eu encontrei realizando a leitura do livro Hábitos Atômicos. Esse que é um livro que eu li recentemente e o qual eu pude aprender muitas coisas sobre esse assunto específico, né? Sobre a formação de hábitos, sobre como é que a gente constrói um hábito novo. E logo no início da leitura, o autor apresenta para a gente um esqueminha bem didático, bem simples, sobre como é que a gente consegue construir, como é que se dá esse processo de formação dos nossos hábitos. E na hora que eu li, eu já senti a necessidade de compartilhar isso com vocês que me acompanham aqui, que com certeza tem essa curiosidade, muitas vezes essa necessidade de criar um novo hábito. Então, para que eu possa mostrar isso de uma maneira mais visual para você que está assistindo esse vídeo, bora para a tela do computador para que eu mostre esse esquema gráfico e que você consiga entender a partir disso sobre como é que se forma um novo hábito. Pessoal, a gente tem aqui então o nosso esquema gráfico para que a gente possa entender sobre como é que se dá essa formação de hábitos. Segundo o autor, esse esquema aqui, ele vai chamar de, basicamente, o ciclo de hábitos. Se a gente for parar para ver, é a espécie de um ciclo realmente porque é algo contínuo. Essa é a ideia que a gente precisa ter em mente, tá? E a estrutura básica é essa que vocês estão vendo, uma cruz com um círculo no meio. E o que significa isso daqui? Basicamente, o primeiro ponto é, essa circunferência, esse círculo no meio, nos traz a ideia de algo contínuo. Traz a ideia para a gente de ciclo, né? Exatamente por isso o nome é o ciclo de hábitos. Então é algo contínuo que vai conversar, e são etapas, são processos que vão se conversar sempre nesse sentido horário aqui, ó. Então a gente vai trabalhar com a base de entendimento, de interpretação disso daqui no sentido horário. E quando a gente para ver essa cruz no meio, a gente pode perceber que temos aqui 4 divisões, são 4 partes que acabam sendo criadas aqui dentro desse esquema. Então essa é a primeira parte, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Lembrando que ambas as partes estão se falando, conversando aí através desse ciclo que se dá no sentido horário. E o que é que são essas 4 partes, né? É isso que a gente precisa entender para que possamos ter então o nosso processo aí, o nosso ciclo de hábitos. Galera, o primeiro nada mais é do que o estímulo. E o que é o estímulo? Segundo o autor do livro, o estímulo é o primeiro passo, é aquilo que vai acionar o seu cérebro para que você faça algo, para que você tome uma ação, né? Para que você se movimente. Então o estímulo basicamente é a primeira coisa que vai acontecer aí no seu processo de formação de hábitos. Após você ter esse acionamento, após você acionar o seu cérebro a partir desse estímulo, a gente parte para o nosso segundo ponto, que basicamente é o desejo. Então você aciona o seu cérebro e você passa a ter um desejo. O desejo nada mais é do que a força aí que vai te motivar. Eu gosto sempre de dizer que é o combustível, é aquilo que vai fazer com que você realmente dê esse primeiro passo e que você principalmente procure se manter focado e organizado na construção e na realização dessa atividade que você está realmente aí se propondo. A partir do desejo, a gente vai para o nosso terceiro ponto, que já vem aqui embaixo, que nada mais é do que a resposta. Resposta, galera, é a ação em si. Então você teve um estímulo, você teve um desejo, e a partir disso você precisa agir. A resposta ela vai ser aí então um hábito em si. É aquilo que você precisa fazer para conseguir alcançar algo no final. E esse algo no final que a gente quer alcançar, nada mais é do que a nossa recompensa. A recompensa é o resultado final. Quando a gente para ver, o estímulo ele se dá através de uma recompensa final. Por exemplo, eu preciso emagrecer. Então você motiva, você aciona o seu cérebro de modo que você precisa realizar coisas, que você precisa passar por um processo para alcançar essa recompensa lá no final. Então a recompensa ele vai ser esse último ponto aí que vai se dar. E essas 4 partes elas vão se falar, elas vão se conversar então ao longo desse ciclo de hábitos. E aqui, o autor ele traz algo muito bacana também pra gente, que é o seguinte, essa primeira parte de estímulo e desejo, basicamente é a nossa fase de problema. A gente pode até mudar a cor aqui para ficar identificado como problema.
Então, se a gente for parar para ver, o estímulo e o desejo é um problema no qual a gente encontra que precisa ser solucionado. E a partir desse problema que a gente encontra, partimos então para a segunda fase, que é a da resposta e da recompensa, que nada mais é do que a solução para o problema, que vai ser o que a gente vai fazer, né? Qual que é a nossa resposta frente a isso. E para que você possa entender isso daqui na prática e ver o quão importante é você ter esse olhar mais crítico em relação a esses 4 pontos, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo sobre a criação do hábito da leitura. Para pensar o seguinte, eu tenho uma página no Instagram hoje, que é a Lê Livros, no qual eu compartilho muitas dicas, tanto de leitura como também de indicações de livros. E aí você para pensar o seguinte, você vê lá um post meio específico no qual eu indico 6 livros que podem fazer com que você consiga desenvolver a sua comunicação. Então você vê aquele post lá, você vê os livros e a partir disso você tem um estímulo, ou seja, você aciona o seu cérebro para buscar determinada recompensa. Talvez você precise desenvolver a sua comunicação, você precisa desenvolver a sua fala e você vê aquele post e vê uma oportunidade ali. Então você aciona o seu cérebro. Quando você aciona o seu cérebro, você parte para o desejo. Qual é o seu desejo? O seu desejo é desenvolver a sua fala, desenvolver a sua comunicação. Então, de certa forma, você cria um problema que precisa ser resolvido. A partir desse estímulo e desejo, desse problema construído, você parte para uma resposta. Qual é a resposta? Você tem um livro que eu me indiquei e você sabe que se você ler esse livro, você provavelmente vai encontrar informações que vão te ajudar. Então a sua resposta é comprar um livro, adquirir o livro e realizar a leitura dele, seguindo todos aqueles passos que eu passo de leitura ativa, de anotação e reflexão, para que você consiga realmente aprender. E a partir dessa resposta, dessa sua ação imediata, você vai alcançar então uma recompensa no final da leitura, aquilo que você aprendeu. Basicamente, recompensas são as informações, o que você pôde aprender através da leitura do livro. Aquele conhecimento, aquele conteúdo que você vai conseguir colocar em prática, já para desenvolver a sua fala, e também aquele conhecimento e conteúdo que você vai estar sempre ali para poder revisar mais para frente, caso surja novamente um problema relacionado a isso. Então vocês percebem como é simples, galera, como é fácil esse ciclo de hábitos e como é importante a gente entender isso? Às vezes se você para aí 5, 10 minutinhos para dar uma olhada na sua rotina e entender quais são os estímulos, qual que é o desejo, o que você precisa desenvolver hoje. Eu sempre falo muito sobre isso, hábito da leitura. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é qual é o meu objetivo com a leitura, qual que é o meu propósito real com isso aqui. Se você não der essa importância para a leitura, vai ser muito difícil você conseguir despertar esse hábito. Pouquíssimos leitores leem um livro porque realmente gostam, né? A maioria das pessoas iniciam o hábito da leitura porque elas querem aprender algo, elas querem alcançar algum resultado, uma recompensa no final. Então faça essa análise aí, tome um tempo realmente para entender o seu problema e para se esforçar nessa definição. Porque a partir disso, a resposta você já sabe. Você sabe que você precisa ler para encontrar as informações e para encontrar as respostas necessárias. E a recompensa você vai conseguir criar o hábito da leitura, você vai conseguir desenvolver áreas específicas, habilidades específicas na sua vida. Isso aqui serve para várias áreas, eu estou trazendo para vocês a leitura porque a gente fala sobre livros e é algo muito útil, é uma reflexão que você pode fazer e que com certeza vai te ajudar. Fechou? Eu espero de verdade que você tenha entendido e que tenha sido útil esse conteúdo para você. Lembrando novamente que foi algo retirado do livro Hábitos Atômicos. É um livro simples, tá? Por mais que ele tenha bastante páginas e tenha bastante estudo, como tem um livro bem simples, traz pra gente algumas informações que já são até mesmo conhecidas, mas eu acho bacana porque ele apresenta vários esquemas igual esse daqui que torna muito mais fácil, muito mais dinâmico o entendimento do leitor. Então, caso você queira também, fica a indicação aí do livro. E lembrando que se por acaso você não é inscrito no nosso canal, não se esquece de inscrever e de compartilhar esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para essa pessoa também, tá bom? Desejo a você ótimas leituras, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.